Eu também, sempre... Eu nunca saí da igreja. Tipo, nunca tive experiências, assim, fora da igreja, no mundo. A irmã nunca pecou, então. Não, mas sempre... Nunca me desviei, né? Sempre fui da igreja, sempre estive na igreja. Então, não sei como é muito a vida lá fora, assim. Mas, como você falou mesmo, nós estamos dentro da igreja, nós... Tipo, às vezes passamos por problemas, passamos por dificuldades, né? Por momentos difíceis. Enfim, vou compartilhar com você um testemunho. Foi, acho que, nos 16 anos por aí. Eu já duvidei do meu chamado. Eu cheguei nessa... Nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Se você tá ouvindo esse podcast, eu escrevo assim, eu já duvidei do meu chamado. Tamo junto. Tamo junto. Meu Deus. Deus, será que é isso mesmo? Então, já tive esse ponto de interrogação na minha cabeça. E aí, foi um momento em que eu duvidava muito, assim. Tipo, eu não queria fazer mais nada. Eu não queria cantar, não queria mais ministrar. Falei, não quero mais. Eu só vou na igreja, só vou ouvir o culto e vai ser isso. Pra mim, tá bom. Não é isso que Deus tem pra mim. E aí, nisso, tive um problema na minha audição esquerda. Eu sempre tive... Na verdade, eu tinha alguns probleminhas ali, mas eram totalmente reversíveis. Ela fazia um tratamento e tal, ok. Aí, um certo dia, eu acordei e eu não estava escutando do meu ouvido esquerdo. Mas eu falei, é só ir lá, marcar a consulta, que a gente faz um tratamento ali, beleza. Mas não. Cheguei lá, ele me examinou, né? Pediu alguns exames e tal, e eu estava com a minha mãe. E aí, ele falou assim, Rafa, olha, você realmente perdeu a sua audição. Não tem mais o que a gente fazer, algo irreversível. Eu preciso agora só te encaminhar para um fono, que ele vai terminar de fazer os exames ali e vai te passar para você fazer um aparelho auditivo, que você vai ter que usar um aparelho auditivo. E aí, na hora, caiu o meu mundo, né? Eu falei, meu Deus, eu estava com dúvida no ministério, e na hora meu Deus, como que eu vou cantar? Agora, vou conseguir cantar, né? E eu falei, meu Deus, e como que eu vou cantar? Como que eu, sem escutar, é muito difícil, né? Só uma audição não é a mesma coisa. Então, eu tava, nossa, eu fiquei muito para baixo, assim, muito para baixo, fiquei muito triste, chorei. E aí, nisso foi, tipo, teve um tempo ali de uma semana, mais ou menos. Aí, fui em uma célula, eu fazia célula com outras igrejas, assim, também me chamaram para cantar, e eu fui lá fazer com eles. E aí, cheguei lá na célula e tal, tava lá tocando meu violãozinho, sem a minha audição. Tava sem retorno? Ai, Que pesado, né? Desculpa. tava sem retorno. Então, tava sem retorno. Mas tava lá cantando. E aí, nisso, eu tava muito triste. Tipo, até tinha falado pra Deus, é a última vez que eu vou cantar. Eu não vou cantar mais. E aí, beleza. O pastor deu a palavra dele ali e falou assim, olha, tem alguém aqui que precisa de uma oração por cura. Deus tá me falando isso. Eu falei, não sou eu não, né? Eu falei, deve ter uma pessoa, pelo menos, tipo, uma dor de cabeça pra levantar a mão e falar, tô com dor de cabeça. Eu falei, não sou eu. E eu já negando já. Quando ele falou, eu sabia, mas eu falei, não é eu. E ele falou, eu gostaria que essa pessoa levantasse a mão, que nós vamos orar por você e tal. E tinha, tipo, umas 40 pessoas ali. Eu falei, não sou eu. Ninguém levantava a mão. Eu falei, meu Deus, sou eu. E ele, Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que precisa da sua oração. E eu gostaria que você levantasse a sua mão. E ninguém levantava a mão. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu levantei a mão. Era eu mesmo. Eu levantei a mão e aí ele falou, tudo bem, nós vamos orar. O que você precisa, o que está acontecendo. Falei, então, eu perdi a minha audição esquerda. E semana que vem eu preciso ir fazer o meu aparelho auditivo e foi um dano irreversível, não tem mais o que fazer, eu tô sem a minha audição. Aí o pastor ficou assim, meu Deus, né? Achei que era algo mais simples. Né? Eu falei, dele, então tá bom, então a gente vai orar. Eu falei, amém. E aí todo mundo da célula ali começou a orar e tal, estenderam as mãos ali para mim e começaram a orar. E eu não senti nada. Aí ele assim, você tá ouvindo e tal? Eu falei, não senti nada. Tava a mesma coisa. E aí ele olhou assim para mim e ele falou, então a gente não vai sair daqui enquanto você não estiver escutando. Enquanto Deus não te curar. Caramba. A gente não vai sair daqui. Se necessário, a gente ficar a madrugada inteira orando, mas você vai sair daqui com a tua audição restaurada. E eu falei, caraca, olha a fé desse pastor, né? Eu falei, amém. E porque de primeiro momento eu tava assim, Deus não vai me curar. Quando ele estava orando, eu falei, não tem o que fazer, o médico já falou, né? E aí, quando ele falou isso, parece que eu falei, acho que é para acontecer algo mesmo, né? E ele orou, mas ao mesmo não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus.
meu Deus, né? Já comecei a ficar nervosa e tal. Ia dormir na casa do irmão, né? Aham, ele falou, você tá ouvindo, tá ouvindo? Eu falei, não tô ouvindo. Ele falou, então a gente vai orar mais uma vez. Olha só. Eu falei, amém. Aí, quando ele orou, a terceira vez, aí eu escutei um estalo. Tipo, bem no fundo lá, escutei esse estalo. E aí, só que eu não tava escutando, só escutei um estalo. E aí ele, você tá ouvindo? Eu falei, não, eu só escutei um estalo, mas não tô ouvindo nada. Ele, então a gente vai orar de novo. E todos declarando cura, sabe? Declarando coisas sobre a minha vida, assim. Ele sabia do ministério que eu tinha. Uhum. Aí, nisso, ele orou a quarta e a última vez. E eu ouvi um estalo de novo e a minha audição foi totalmente restaurada. Uau. E então eu fui curada. 100%, assim. E aí eu fui... Nossa, eu chorava. Liguei para os meus pais, eles sim, eu lembro como se fosse ontem. Eu liguei para minha mãe, eu chorava. Falei, mãe, Deus me curou. Mãe, Deus me curou, eu tô ouvindo. Minha audição eu fui curada, minha audição voltou ao normal. Eu falei, mãe, eu chorava. E os meus pais começaram a chorar também lá. E, enfim, foi um milagre, assim. Para mim, foi um maior milagre, assim, que eu tive até hoje, né, na minha vida. E aí, nisso, eu voltei no médico, né? Voltei lá no Torrino. E ele foi me examinar, né? Ele falou, você foi lá fazer os exames? Eu falei, fui. E aí, entreguei os exames para ele viu, né? Tipo, eu tinha feito o exame e ainda não estava escutando, então estava ali que estava irreversível. E aí, ele foi me examinar. E eu não tinha falado para ele que eu estava escutando. Eu só fui, assim, no mistério, né? Que eu queria, assim, testemunhar pro meu médico, assim, que eu fui curada. E ele, então a gente vai te examinar. E aí ele fez alguns exames lá e ele falou, Rafa, eu não tô entendendo. Aí eu, ninguém explica, Deus. Assim já. Aí ele falou, não tô entendendo. Ele falou, porque você estava aqui semana passada e no teu laudo tá que você tinha perdido a audição. Não tem como. E eu falei, pois é. Falei, então, Deus me curou. Eu fui curada e eu só vim aqui para dizer que eu estou escutando e que eu não vou precisar de mais nada que o doutor passar para mim, porque eu fui curada por completo. E Deus fez um milagre na minha vida. E aí ele olhou assim para mim e ele falou, então agradeça muito a esse seu Deus, porque realmente ele te curou, era impossível para nós. Eu não tinha mais o que fazer por causa da sua audição. E Deus me curou, enfim, é o testemunho assim mais forte. Eu conto por cima, assim, senão eu vou ficar 3 horas falando aqui. Mas foi o testemunho assim mais impactante assim que eu tive na minha vida. E aí nisso, quando eu voltei a escutar e tudo mais, eu fui pro meu secreto orar para Deus. Eu falei assim, Deus, eu nunca mais vou duvidar daquilo que o Senhor tem para mim. Sabe? E eu passei por isso e parece que, tipo assim, você não estava duvidando, agora eu te curei, para você ver o que eu vou fazer através da sua vida. E que não é por você, não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pela voz que você tem, não. É por aquilo que eu vou fazer através da sua vida. Então, foi um momento, assim, nossa, foi um momento extraordinário, assim, no meu ministério, na minha vida, e eu voltei com tudo. E aí, nunca mais parei, nunca mais duvidei também, nunca mais.